bom dia. Hoje estamos aqui para falar sobre algo, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de música, mas principalmente de cultura, né? A cultura de um povo é algo excepcional, certo? E o brasileiro, ele é muito rico nisso. Eu quero começar esse vídeo falando sobre um filósofo que eu gosto muito, chamado Arthur Schopenhauer, onde ele vai dizer, ele se sobressai dos outros filósofos porque ele é conhecido pelo seu pessimismo, entre aspas. Eu particularmente discordo, certo, dessa visão, mas eu entendo. Mas o que é que ele diria? Ele diria que que nós, seres humanos, nós sofremos de um desejo desenfreado. Então nós sempre queremos algo, nós sempre desejamos algo e nós não temos esse algo e vamos lá, conseguimos isso e passamos a desejar outra coisa, certo? Então isso traria uma espécie de sofrimento, um sofrimento contínuo, né? Então a vida seria basicamente isso, desejar. E nossa, mas que horrível. Então não existe nenhum momento que eu possa estar anestesiado disso. E para ele sim. Assim como como outros, muitos filósofos se debruçaram sobre falar sobre estética, sobre arte, certo? E particularmente Schopenhauer vai dizer que tem um modo de arte que se sobressai dos outros, que é a música. E por que a música se sobressai? E aí, vem cá comigo. Quando você ouve aquela música que você adora, você coloca o fone de ouvido e você se transporta para outro lugar, para um lugar, eu costumo dizer, um lugar de calmaria, onde você só apenas ouve aquela música, aquela canção, aquele poema cantado, aquela melodia, né, aquela harmonia. É maravilhoso, é um estado muito bom. Então, segundo ele, a música teria esse poder de nos tirar desse estado de desejo e, pelo menos naquele momento, a gente está anestesiado. Beleza. Recentemente faleceu a Rita Lee e eu vi na internet uma comoção geral, né, sobre não só pela artista, mas como pessoa. Eu particularmente gosto muito dela, eu costumo dizer que a Rita Lee é a Clarice Lispector do rock e a Clarice Lispector é a Rita Lee dos poemas. Gosto muito das duas, de como elas se expressavam no mundo, de como elas falavam sobre as suas personalidades e as suas realidades. Mas não sei se quantos de vocês sabem, a Rita Lee como roqueira, assim como Cazuza, o Legião Urbana com o Renato Russo, Paralamas do Sucesso, Titãs, Skank, enfim, toda essa galera do rock e os outros artistas, todos eles têm algo em comum, digamos assim, um instrumento em comum que seria a guitarra. E algo curioso é que na década de 60 uma galera que lutava por liberdade fez uma passeata para que a guitarra não fosse introduzida na cultura nacional, sob a perspectiva dizendo que a guitarra como instrumento não brasileiro, não brasileiro, e de certa forma a guitarra poderia minar essa essência da cultura musical do Brasil. É muito entendível, né? E quem foram essas pessoas? A Elis Regina era a líder, e Gilberto Gil, o Vandré, o Jair Rodrigues, entre outros. Claro que acredito eu que posteriormente todos eles se arrependeram disso. Inclusive muitos deles depois usaram a guitarra nas suas respectivas canções. E tudo certo, o argumento é entendível, né? Trazer algo de fora para não minar a sua essência, a sua cultura. Mas que bom que não deu certo essa passeata lá dessa galera. Não deu certo isso. Algo que me chama a atenção é que a cultura não é algo que possa ficar isolado. Eu não vejo a cultura como dentro de um frasquinho, né? A cultura, ela se atropela. A cultura, principalmente a musical, ela se mistura. Ela se entrelaça. Eu gosto muito dos exemplos dos artistas americanos, digamos assim, nesse sentido. Muitos deles se misturam, né? Você tem o cara do hip hop que canta com a cantora pop, que canta com a outra pessoa. Isso era uma cultura muito americana, né? O famoso feat, né? E entre o hip hop, entre o rap americano, muito, né? E hoje em dia podemos ver isso no rap nacional. Temos o cantor de rap que canta com a cantora de funk, o cantor de rap que canta com o sambista, o rap junto com o pagode, o rap com o rock, o rap com o reggae. E isso é maravilhoso, isso é uma identidade brasileira. Maravilha isso.
né? Uma das coisas que me chama a atenção nisso é como a cultura, e aí falando especificamente do rap nacional, mudou. Quem nasceu aí de 95 para baixo, 97 para baixo, andando pelas ruas, provavelmente possa ter ouvido alguns grupos de rap na sua infância. Alguns dos grupos, A Família, você pode não conhecer o grupo, mas pode ter escutado alguma música. A Família, Expressão Ativa, Realidade Cruel, Facção Central. Racionais todo mundo conhece, Racionais está na mídia até hoje. Mas falando desses grupos, né, e como eles foram atropelados por essa corrida cultural. Hoje o rap ele tem outra vertente. Nada pode fazer qualquer tipo de música, como eu disse, a cultura se atropela, ela não está numa garrafinha, ela não é um perfume, né, que para estar ali envasado. E hoje eu percebo que o rap nacional, claro que alguns cantam sobre a essência, e qual é a essência do rap nacional? Todos esses grupos que são os pioneiros aqui do rap nacional, a coisa que identifica eles é a crítica social. Então o rap seria, em essência, uma crítica social, uma ferramenta de mudança, uma ferramenta de mudança de mentalidade, uma ferramenta para que as crianças entendessem, os jovens entendessem que, por exemplo, o crime não é a melhor forma de você se sobressair socialmente. Você pode sim estudar, você não tem um chip que está dizendo para você que você tem que se envolver em tal coisa ou fazer tal coisa. Todos esses cantores têm essa essência. E hoje a maioria dos rappers, né, brasileiros cantam outro tipo de coisa. Ostentação, fala de amor e tá tudo bem. Mas assim como eu falei da Rita Lee, vi a comoção geral. Ontem o rap nacional perdeu um dos seus, para mim, uma das vozes mais marcantes, que é um cantor chamado Dundum, que era do grupo Facção Central. Então eu fiquei muito pensativo nisso, e quão esquecido é esses cantores, né, digamos assim, alguns deles, que não tem mídia, porque a mídia não tem esse tipo de arte, não é rentável a ela, correto, porque a própria mídia, ela é um dos focos de crítica desses caras, desses cantores do rap nacional, em essência, como eu disse. Então eles não são midiáticos, certo? Isso me fez pensar, falei, poucas pessoas eu vi colocando algo sobre esse cantor, e que bom que eu tenho contato com essas pessoas, porque a gente pode conversar sobre, é algo que eu me identifico e quem eu conversei também. Mas a reflexão é basicamente essa, sobre como a cultura ela se muda, né? Ela muda, e como é rica a cultura brasileira. E também fazendo esse vídeo para lembrar, como se fosse uma homenagem ao cantor Dundum, né? E ao seu legado ao rap nacional, né? É basicamente isso aí. E obrigado pela atenção de quem assistiu.